Estamos de volta com o nosso balanço geral especial retrospectiva do ano de 2024. Agora falando do mês de maio. Nesse mês, um dos maiores desastres climáticos foi registrado no sul do Brasil. Fortes temporais colocaram o estado do Rio Grande do Sul debaixo d'água. Várias casas foram inundadas, deixando mais de 180 mortos. Entre os afetados, algumas famílias maranhenses, que deixaram seu estado de origem para ganhar a vida na região sul do país. Uma tragédia ambiental que ganhou as manchetes nacionais nos últimos dias. As imagens mostram o que já é considerada a maior enchente da história do estado gaúcho. Cenas de destruição que causam pânico não somente nas pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, mas também em imigrantes como a Clênia, maranhense natural de São Luís e que vive no Rio Grande do Sul há 12 anos. Moro no Rio Grande do Sul há 12 anos. Na época eu vim para cá para fazer uma pós-graduação. A minha família, os meus amigos de São Luís, sim, eles estão tendo essa preocupação direta de entrar em contato, de mandar mensagem para saber se está tudo bem comigo. Apesar do medo e da aflição, a Clênia faz parte do grupo de pessoas que não tiveram suas casas inundadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Estado gaúcho, mais de 800 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas enchentes. Desse número, mais de 115 mil estão desalojadas e, até o momento, 78 mortes foram registradas. Clênia mora na cidade de Novo Hamburgo, distante a aproximadamente 42 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha. Ela conta que o município é um dos locais mais seguros da região até o momento. Por lá, nenhuma morte foi registrada, mas os moradores têm sofrido outras consequências das fortes chuvas, como a falta de energia elétrica e a impossibilidade de ir ao trabalho. Isso por conta das vias que foram destruídas. Em Novo Hamburgo não se tem registro de mortes até o momento, né? Só que a cidade acabou sofrendo com consequências dessas chuvas, que os bairros que foram afetados, pelo menos boa parte deles, se encontra sem energia elétrica, mas eu acho que o maior problema que a cidade atualmente vem enfrentando é a falta de água, onde muitos moradores, inclusive eu, tem que ir buscar água através de bombonas para poder se alimentar, para fazer as necessidades, higiene e tudo mais. E a condição de trabalho ficou precária, porque as vias que fazem as divisas com as cidades, porque assim, como Novo Hamburgo fica numa área de região metropolitana, muitas pessoas que moram aqui acabam trabalhando em outras cidades, como eu, né? Eu acabo não trabalhando só em uma. E essas vias acabaram sendo afetadas pelas chuvas, sejam elas derrubadas, tá? Ou pela infraestrutura delas acabar ficando prejudicada a ponto da Defesa Civil dar o alerta de fechamento dessas vias. Como forma de apoio, autoridades maranhenses enviaram reforços ao Rio Grande do Sul. Através de uma rede social, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, informou que 10 técnicos da Defesa Civil Municipal devem ajudar as pessoas atingidas pelas fortes chuvas. O governo do Maranhão anunciou a ida de uma equipe do Corpo de Bombeiros ao estado. Já o Tribunal de Justiça do Maranhão informou que vai enviar recursos financeiros até o fim do estado de calamidade pública. Diante da catástrofe, todo o país se mobilizou de alguma forma para auxiliar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, que foi considerada uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil. O Maranhão também fez parte dessa missão humanitária. As cenas ainda impressionam. Quase um mês de uma tragédia climática considerada a maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. As enchentes que ganharam manchetes nacionais juntaram forças de todo o país. O Maranhão, por exemplo, segue entre os estados que enviaram equipes de resgate para ajudar o estado gaúcho. Operação em apoio às enchentes ao estado do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão está realizando ações de resgate de animais que encontram-se ilhados e a retirada de pessoas de suas residências, que mesmo com as enchentes persistem em permanecer em suas casas. A equipe saiu do Maranhão com destino ao Rio Grande do Sul ainda na primeira semana de maio. Foram enviados 21 militares, sendo 19 do Batalhão de Busca e Salvamento Águias e mais 2 militares da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão. Além disso,
3 cães de resgate também foram para a missão. Os animais são conhecidos pela habilidade de detecção para localizar pessoas, além de já terem experiência nesse tipo de trabalho. O trabalho de resgate atendeu principalmente animais, cães e gatos que ainda estavam em imóveis ou tentando sobreviver em áreas alagadas. Até o momento, 151 mortes foram registradas devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A tendência é que esse número aumente, já que, de acordo com a Defesa Civil do Estado Gaúcho, pelo menos 104 pessoas seguem desaparecidas. O número de feridos chegou a 806. Mais de 77 mil pessoas estão desabrigadas. Mais de 500 mil estão desalojadas. A equipe maranhense está atuando na cidade de Pelotas, região bastante atingida pelas enchentes. Segundo o comandante, a situação no local ainda é inconsistente. Por isso, os bombeiros devem continuar atendendo a população. O nível da água na região de Pelotas continua a subir. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão permanece com a sua equipe de prontidão 24 horas por dia, espalhada em vários pontos da cidade, contando com a ajuda da Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. No final do mês, um grave acidente resultou na morte de um adolescente de 13 anos. O nome dele, Vitor Gabriel Caldas Batista. Ele morreu atropelado na Avenida Contorno, nos arredores do Estádio Castelão, em São Luís. Segundo testemunhas, o adolescente ele praticava atividade física na companhia de amigos. Vitor Gabriel se preparava para participar de uma competição. Após o acidente, o condutor do veículo permaneceu no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e constatou a morte do adolescente. Luana recebeu a nossa equipe de reportagem mesmo estando muito abalada. Ela ainda não acredita no que aconteceu. Desde que recebeu a notícia da morte do filho, ela não consegue se alimentar e recebe ajuda de familiares e amigos. Quando eu cheguei lá próximo, já vi só o povo em cima, o pessoal, a equipe médica do SAMU lá, fazendo um procedimento. Não deixaram chegar perto, mandaram sentar do lado da ambulância. Quando a enfermeira do SAMU veio falar que a pancada foi muito forte, foi um traumatismo craniano, teve parada cardíaca, fizeram de tudo quanto foi jeito, mas ele não resistiu. Luana é mãe de Vitor Gabriel Caldas Batista, de 13 anos. O garoto foi atropelado na Avenida Contorno, próximo ao Estádio Castelão, em São Luís. Era por volta das 7 horas da noite, quando Vitor Gabriel, acompanhado de amigos, fazia atividade física exatamente nesse trecho da pista. Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista estava dirigindo utilizando o aparelho celular e não viu o adolescente. Vitor foi atropelado e morreu aqui no local. Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e constatou a morte do adolescente. O motorista do carro foi encaminhado ao plantão central de Polícia Civil da Cajazeiras, onde prestou depoimento, pagou a fiança e foi liberado. Ele queria que eu tivesse no dia, que seria o sábado ou domingo que ele ia competir, né? Inclusive, ontem de manhã a gente saiu junto para comprar 2 pares de tênis para ele competir. Ele estava super feliz. Mãe, esse aqui eu vou treinar e esse aqui eu vou levar para me competir. Eu disse, mas tu tem que primeiro testar os 2. Tu não vai deixar um novinho para na hora de tu competir para te estrear o tênis. Aí ele disse, tá bom. Aí ele se arrumou para ir para a escola. A gente chegou, né? Eram mais 11 e poucas. Ele foi se arrumar, almoçou e foi calçar o tênis. E aí lá vem ele todo feliz, aí ele chamou o irmão dele, Vinícius, vem cá, fica em pé bem aí, pra dizer pra ele que ele tava maior que ele, só o cara safado, né, porque o irmão dele é mais alto. Aí disse, igual aí, Vinícius, eu tô maior que tu. Aí, ó, mamãe ficou pequenininha perto de mim. E ele ia na porta, pegava, dizer que tava mais alto. Muito feliz. Ele não comeu, eu lembro que realmente ele não comeu toda a comida, mas comeu um pouco, aí tomou a benção e foi. Com a roupa dele de treino, sempre ele ia com a roupa dele de treino na bolsa, as coisas dele. Às vezes eu até brigava, ficava muito pesada a mochila, mas ele bocava, não, tem que ir, tem que ser, a competição tá aí, eu tenho que treinar. Na tarde desta sexta-feira, familiares e amigos se despediram do adolescente. O velório aconteceu em uma igreja próxima à casa da avó do garoto, na zona rural de São Luís. A mãe de Vitor espera que o caso não seja esquecido.
De acordo com a Polícia Civil, as causas do acidente devem ser investigadas. Quero justiça. Eu sei que meu filho se foi, não faz nada que ele volte. Mas quem fez isso com ele precisa ter justiça, porque não é justo. O mês de junho começou com a abertura oficial da temporada de São João no Maranhão. O evento tradicional mais aguardado no estado contou com uma vasta programação entre apresentações de grupos folclóricos e atrações nacionais ao longo do mês de junho. A diversão não teve fim para quem foi disposto a festejar. No meio da dança, uma pausa para uma foto. Registros de uma noite inesquecível. Andréia veio acompanhada da família e escolheu um bom lugar para prestigiar as danças. Muito bom, bem organizado, tá com muito movimento, tá maravilhoso. Ao longo dos meses de junho e julho, maranhenses e turistas se reúnem nos arraiais espalhados por São Luís e diversas outras cidades do estado. Tudo isso para celebrar a maior festa popular maranhense. Sem contar as atrações, entendeu? E poucos arraiais tem, a gente tem a exclusividade de ter. Então é isso, diversas coisas boas que o arraial tem a oferecer para a comunidade do Quatraque. Os arraiais nos bairros são esperados todos os anos pela população maranhense. Aqui no bairro do Quatraque, o evento reuniu boa parte dos moradores que já estavam ansiosos com a chegada do período junino. Essa época é a preferida nossa, né? Eu sou maiorbeiro. Olha a matraca. Junho contou ainda com a visita do presidente Lula, que esteve em São Luís durante o ato público na Avenida Litorânea, na Praia do Olho d'Água. Em sua visita, ele anunciou a extensão da via com a implantação do corredor de transporte público. No Piauí, o presidente participou pela primeira vez da chamada Caravana Federativa, que percorre estados brasileiros. Lula fez o lançamento do programa Estratégia Nacional de Governo Digital, que vai ampliar o acesso aos serviços públicos. Outro ato da cerimônia foi a assinatura do contrato que cede terreno para a construção do Polo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Já no Maranhão, o presidente comentou o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares. Aqui em São Luís, o presidente Lula também participou do anúncio da construção de um corredor de transporte público e de uma linha de transmissão de energia. A Avenida Litorânea terá faixas exclusivas para ônibus com investimento de 237 milhões de reais. Já a linha de transmissão de energia Graça Aranha terá 600 quilômetros de extensão e vai passar por 14 municípios do estado. Lula assinou ainda a renovação da concessão do Porto do Itaqui por mais 25 anos. Não é nada que me faça perder o otimismo e a crença que eu tenho que a gente vai fazer esse país virar um país respeitado aqui internamente e respeitado no mundo inteiro. Nós tivemos um presidente que ninguém queria recebê-lo lá fora e ninguém queria vir aqui dentro. Agora nós temos um presidente que todo mundo quer recebê-lo e eu quero receber todo mundo aqui, porque eu acho que a gente tem que governar como se fosse um coração de mãe. Então eu quero dizer para vocês que eu acredito. Eu vou trabalhar, eu vou dedicar, eu vou repetir, eu tenho 78 anos de idade, não tenho 30 não, mas eu tenho energia de 30 anos. Tenho energia de 30 anos e eu não me canso trabalhando. Para finalizar o mês, uma das mais tradicionais danças do período junino foi reconhecida oficialmente como manifestação da cultura nacional. Eu estou falando da quadrilha, que a partir de agora passa a integrar o grupo que inclui também as escolas de samba, forró e as festas juninas. A quadrilha, dança folclórica que é tão popular no Maranhão e no Brasil, durante as festas juninas, possui origens europeias e agora foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. A Marjole vivencia a quadrilha todos os anos e conta sobre a importância desta dança até mesmo para a comunidade. A gente faz uma seleção, né? O grupo ele foi criado através de amigos para a gente trabalhar com jovens e adolescentes.
Nesse entremeio, a gente trabalha com crianças que são autistas, a gente dá espaço. O nosso tecladista, ele é deficiente visual, então a gente faz um trabalho social, né? Tirando as crianças e adolescentes da rua para se juntar no nosso grupo. A Lei 14.900, publicada no Diário Oficial da União, adicionou a quadrilha ao texto de uma lei sancionada no ano de 2023, que já reconhecia os festejos juninos. Além da fogueira e dos pratos típicos, as danças também compõem os festejos juninos. Para a gente é muito importante, porque a gente vai resgatar toda essa nossa história, a dança. Então, para a gente é muito importante que ela seja reconhecida, né? Então, no período do São João, especificamente, onde a gente estava dando prioridade só para as outras manifestações, agora a quadrilha ela vai estar mais, né, em foco. Então, é muito importante para a gente essa tradição e essa continuação para o restante do povo que vai vir por aí e ter memória, né, para ser contada. As quadrilhas mobilizam inúmeras pessoas e com a participação de adultos, jovens e principalmente crianças, que não perdem tempo para confeccionar e festejar. A Kelly, esse ano, será a protagonista, a noiva, mas ela já incorporou vários papéis. Gosto muito, eu já estou na Paraíso, eu acho que desde os 10 anos, dos 10 anos da quadrilha. Já fui cordão, já fui destaque, já fui casal mirim, assim como a Ariane é hoje. E agora, pelo 2º ano, sou a noiva da quadrilha e está sendo muito bom. A preparação é intensa. Após saírem deste festejo, já vão se preparar para as festas juninas de 2024. Depois que termina todo o período junino, a gente faz uma confraternização com todos eles e aí já vai nessa confraternização, já vamos mandando tema e vendo e já vamos se preparando novamente. É uma coisa emendando na outra. O mês de julho começou com a Polícia Federal realizando uma operação que resultou no resgate de 12 trabalhadores em condições análogas à escravidão na cidade maranhense de São Raimundo das Mangabeiras, que fica distante cerca de 710 quilômetros aqui da capital maranhense. Além desse município, a ação fiscalizou diversas fazendas das cidades de Domingos do Azeitão, Pastos Bons e São João dos Patos. A operação aconteceu em conjunto com o Ministério Público e também o Ministério do Trabalho e Emprego. Uma casa de palha, alicerçada em troncos de árvores. Por dentro, uma estrutura precária para um ser humano habitar. Mas foi nessas condições em que 12 trabalhadores foram encontrados após uma fiscalização realizada entre os dias 17 e 26 de junho pela Polícia Federal, juntamente a equipes do Ministério Público do Trabalho, além do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós fizemos especificamente 4 incursões e numa delas nós encontramos, infelizmente, trabalhadores explorados em condições semelhantes à escravidão. Essas 12 pessoas estavam em condições de degradância, ou seja, não havia cumprimento de normas básicas de saúde e segurança do trabalho. O alojamento, onde estavam 10 pessoas, ele era extremamente precário. Então, considerando esse conjunto do descumprimento de normas trabalhistas, nós tivemos que fazer o resgate desses 12 trabalhadores. Durante a operação mesmo, nós realizamos o pagamento das verbas rescisórias, no caso por culpa do empregador, e também ajustamos o pagamento de uma indenização por dano moral individual a cada trabalhador que foi resgatado. Essa indenização ela deve ser paga aí a partir do momento que nós assinamos o compromisso em 10 dias. Então, está correndo o prazo. A operação foi realizada pela Polícia Federal no município de São Raimundo das Mangabeiras, com o objetivo de resgatar os trabalhadores e combater esse tipo de crime no estado. Foram fiscalizadas diversas fazendas em vários municípios maranhenses. A operação teve início após denúncia da existência de trabalhadores em condições semelhantes à de escravo. O procurador ressalta ainda os locais em que esses casos são mais frequentes. Geralmente, aqui no estado do Maranhão, é preponderantemente meio rural. A gente vem constatado um aumento das situações de trabalho escravo no Brasil inteiro, no âmbito doméstico, né? Nós chamamos de trabalho escravo doméstico. A gente vê muito na televisão. Mas o trabalho rural, geralmente, é o de maior incidência. Inclusive, no estado do Maranhão, nós já resgatamos 25 pessoas, só esse ano. No mês de janeiro, nós resgatamos 7 pessoas. No mês de abril, nós resgatamos, retificando. No mês de janeiro, nós resgatamos 6 pessoas. No mês de abril, nós resgatamos 7 pessoas. E agora, nós resgatamos 12. Né? Então, nós temos aí um número de 25. E a atividade preponderante até então tinha sido cavoaria.
Os dois primeiros grupos foram resgatados em carvoarias, e agora nós resgatamos pessoas que trabalhavam em limpeza de solo, provavelmente para plantio de grãos como soja e milho. Nas outras fazendas, não foram encontrados trabalhadores em situações degradantes, mas foi constatado o descumprimento da legislação trabalhista. Características de trabalho análogo à escravidão podem ser considerados comuns e existir até mesmo dentro de ambientes domésticos. Imaginemos, por exemplo, uma empregada doméstica que fica instalada num pequeno quarto de uma casa que não tem condições de fazer necessidades fisiológicas, não tem condições básicas de higiene, não tem uma cama asseada, não tem um chão bem limpo, mofo, né? Então, isso tudo pode configurar uma situação de trabalho escravo. E também, para além da degradância, é possível que se configure o trabalho escravo, no caso, do trabalho forçado, que é aquela situação básica em que há restrição à liberdade. A pessoa fica presa sem condições de sair do local. Os incêndios florestais na Amazônia atingiram níveis recordes no primeiro semestre deste ano. Isso, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E para ajudar na missão nacional de combate às queimadas, no mês de julho, o governo do Maranhão enviou 16 bombeiros para a região amazônica. Antes do embarque, uma reunião em equipe. O momento aconteceu ainda no aeroporto Marechal Cunha Machado. Segurando a bandeira do Maranhão, um total de 16 bombeiros escolhidos pelo governo do estado. O destino, o Amazonas, região que vem sofrendo com as queimadas. A equipe maranhense deve contribuir com a operação nacional que acontece na região amazônica em combate aos incêndios. A expectativa é que os 16 bombeiros do estado fiquem no Amazonas por 120 dias. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão se integra com os demais entes federados para mais uma missão, desta vez de combate a incêndio florestal no sul da Amazônia. Nós iremos reforçar as ações no sentido de mitigar o avanço das queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia já sofreu mais de 13 mil focos de incêndio somente no primeiro semestre de 2024. O bombeiro sempre está se preparando para essas situações adversas que acontecem na natureza. Então o bombeiro está completamente preparado e disposto a trabalhar para solucionar ou mitigar o efeito que tem causado o incêndio florestal lá no Amazonas. A participação dos militares maranhenses nessa operação acontece após solicitação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O grupo, composto por homens e mulheres, deve contar ainda com equipamentos para ajudar nas ações. É uma responsabilidade muito grande, mas eu espero cumprir com todos os meus deveres e honrar a nossa força feminina na corporação. Ainda no mês de julho, o Parque dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido internacionalmente. Ele recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas em Nova Delhi, na Índia. Com essa paisagem rara e encantadora, lagoas apaixonantes, foi com toda essa beleza e diversidade da fauna e da flora que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi eleito mundialmente com o selo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é oficialmente o Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A decisão do comitê foi realizada na Índia. O título é uma conquista aos maranhenses e a todos os brasileiros que têm o privilégio de contemplar a paisagem. Para a população maranhense, o reconhecimento é mais do que merecido. Os Lençóis Maranhenses, com certeza, é impecável. Tem muita coisa para se olhar ali, entendeu? De todo canto do mundo vem admirar os Lençóis Maranhenses, uma maravilha mesmo. É uma maravilha que precisa o mundo conhecer. Merece o título. É muito gostoso, é muito maravilhoso. Quem vai a primeira vez quer ir várias vezes, então nós merecemos esse título, com certeza. Agora o parque tem uma proteção a mais, um avanço, destaca a chefe do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O título de Patrimônio da Humanidade, ele representa uma proteção a mais para o parque. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses já é uma área protegida, que é reconhecida pelo governo federal, e hoje ele recebe o reconhecimento mundial da sua importância e do seu valor extraordinário. É um lugar de uma beleza espetacular e a sua geografia de grandes proporções
É um lugar que acontece essa coisa de areia e lagoa, é um lugar que acontece esse fenômeno específico que é nos Lençóis Maranhenses. Então hoje a gente tem que trabalhar, é um grande desafio esse título, a gente precisa trabalhar para a proteção do parque. O selo é um compromisso com o futuro, é o Maranhão no mapa mundial. A inclusão dos Lençóis Maranhenses na lista do Patrimônio Mundial da Unesco é, um claro reconhecimento do compromisso do governo brasileiro e do governo do Estado do Maranhão com políticas públicas de preservação das nossas riquezas naturais. E sem esquecer também do compromisso com as comunidades locais e com os olhos postos no futuro das nossas gerações de porvir. O governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, esteve presente junto com toda a sua comitiva. Para a secretária de Estado do Turismo, a conquista vai gerar ainda mais oportunidade de emprego e renda no estado. Esse título de patrimônio mundial natural é um ganho muito grande para nós maranhenses, para o Brasil e para o mundo, e principalmente para o turismo, porque vem fortalecer toda uma proposta de promoção do destino Maranhão. E, ao mesmo tempo, isso gera também um compromisso maior, de toda a cadeia produtiva do turismo, porque esse compromisso é coletivo de sustentabilidade e responsabilidade social. Fortalece o turismo e vai gerar oportunidade de emprego, de renda, de melhoria de qualidade de vida e também de desenvolvimento econômico do nosso estado. Então, é importantíssimo esse prêmio. É um prêmio que vai chamar a atenção do mundo para o Maranhão. E, assim, nos traz oportunidade. Parabéns para nós, maranhenses, para todo o Brasil. Nós estamos, assim, extremamente felizes por esse momento. É muito importante esse momento. Viva o Brasil, viva o Maranhão, viva os Lençóis Maranhenses. Agosto começou com novos desdobramentos do caso que ficou conhecido como o carro do milhão. A polícia identificou o suposto dono do carro, que foi encontrado abandonado com o dinheiro dentro do porta-malas no bairro do Renascença, em São Luís. Segundo a Polícia Civil, ele é Carlos Augusto Diniz da Costa, que era funcionário comissionado da Prefeitura de São Luís, mas foi exonerado do cargo após o veículo ser encontrado com o dinheiro. O caso ganhou repercussão nacional. Após uma semana de investigação, a Polícia Civil do Maranhão atualizou as informações sobre os suspeitos ligados ao carro misterioso que tinha na mala maços de dinheiro que somavam mais de R$1 milhão. Dando sequência às diligências que vêm sendo encetadas pela Polícia Civil, a CEIC, por meio do seu Departamento de Combate ao Crime Organizado, deflagrou uma operação para cumprir 2 mandados de busca e apreensão direcionados em desfavor de 2 alvos, de 2 pessoas que foram identificadas como tendo relação com os veículos que apareceram lá no bairro do Renascença e que tem correlação com esta grande apreensão de dinheiro que foi feita. Então, foram cumpridas buscas na casa do antigo servidor público chamado Carlos Augusto e do outro chamado Guilherme. Em ambos foram apreendidos papéis, aparelhos celulares, foram apreendidos também outros itens que eventualmente podem ajudar a elucidar a origem ou a destinação desses valores, dessa grande soma de valores que foi apreendida. O mistério que rondava em torno do veículo ganhou novas respostas. A Polícia Civil segue o seu curso normal da investigação e, nessa etapa, o fundamental é entender os vínculos entre os 2 investigados e a origem dos bens envolvidos. Nós estamos investigando um caso complexo que demanda muitas diligências, muita análise do que é recolhido nessas diligências. Portanto, a gente precisa de tempo. O veículo Clio vermelho estava estacionado em frente a um condomínio no bairro do Jardim Renascença, em São Luís, há pelo menos 15 dias. A polícia chegou até o veículo após uma denúncia, já que o porteiro do condomínio percebeu que a mala do carro estava aberta e havia dinheiro. A polícia agora investiga um possível furto de parte desse valor. As imagens, todas as imagens que conseguimos coletar das câmeras de segurança ao redor daquela posição do veículo, estão em análise, são dias de imagens, então são dezenas de horas, centenas de horas de diversas câmeras e devem ser devidamente analisadas com cuidado e até o momento em que se houve essa análise, não se identificou
nenhuma pessoa se aproximando do veículo ou tentando abrir ou não esse veículo. Mas, naturalmente, a gente sabe que quem possui um veículo pode sim ter ocorrido simplesmente de ter deixado, esquecido de trancar, de alguma falha de algum dispositivo de tranca automática. É uma possibilidade, né, que não está descartada também, mas ainda está em investigação e também está em análise as outras imagens até o dia da apreensão. De acordo com a polícia, o apartamento, que hoje é de um dos investigados, o Guilherme, já pertenceu ao pai do prefeito da capital maranhense, Eduardo Braide. E o carro Honda Fit, também envolvido no caso, está no nome da mãe do prefeito de São Luís. Desde que foram identificados, os investigados pediram adiamento por 2 vezes do testemunho, alegando falta de acesso aos autos do processo. Informação que, de acordo com a polícia, não procede. Por isso, a expectativa agora é que eles sejam ouvidos e esclareçam a origem e destinação desse dinheiro que, de acordo com a investigação, é ilícito. A Polícia Civil segue nessa investigação. Os próximos passos, como já foi dito aqui, são as oitivas de 2 envolvidos, 2 alvos dessa investigação. E tenham certeza que esse caso está sendo investigado de forma técnica, analisando toda e qualquer informação que chega ao nosso conhecimento, nada é descartado, mas também a Polícia Civil não se precipita, seja o clamor que tiver, seja a informação que tiver. Nós vamos seguir firme nesse trabalho de, ao final, com segurança, tecnicamente, dizer tudo o que aconteceu, a origem, o que nós descobrimos será aberto para a imprensa, Ministério Público, Poder Judiciário. Nós temos certeza que vamos chegar a locais seguros, informações certas, que a gente possa passar para vocês e para a sociedade, que a gente sabe que é um caso que está uma repercussão muito grande, um clamor social muito grande. Mas acreditem no trabalho da polícia, nós trabalhamos com dados científicos, provas científicas, vamos buscar todos esses dados para que a gente possa chegar ao final dessa investigação e mostrar para a sociedade e vocês da imprensa todo o nosso trabalho aberto, fazer pergunta, criticar, o que for possível fazer, nós vamos conversar com vocês e mostrar o nosso trabalho. No mês de agosto, um trágico acidente chocou o Brasil. Um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu num condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O maranhense José Felipe Araújo Lima, natural de Pastos Bons, município que fica a 550 quilômetros de São Luís, perdeu o voo e escapou do acidente. Ele contou que insistiu para que o colocassem no voo, mas ainda assim não conseguiu embarcar. O momento é de tranquilidade e agradecimento para este maranhense. O homem estava com o voo marcado. Por pouco, ele não se tornou vítima de um acidente aéreo. Isso porque ele estava com uma passagem comprada, mas perdeu o voo por conta de um pequeno atraso. Além disso, o avião passava do limite de passageiros. A aeronave estava com 57 passageiros e 4 tripulantes. No total, 62 pessoas estavam a bordo. Era início de tarde, quando a aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, na capital São Paulo. De acordo com o maranhense, a passagem já estava comprada. Ele chegou cedo para garantir o voo, mas ao chegar ao local, foi informado de que o avião já estava passando do limite de passageiros e não conseguiu embarcar. Eu cheguei atrasado, aí o rapaz me coloca nesse voo, senão eu vou perder a outra conexão. Aí, graças a Deus, ele salvou minha vida hoje, foi ele e Deus. Em nota, a Voz Paz Linhas Aéreas informou a ocorrência envolvendo o voo 2283 nesta sexta-feira, na região de Vinhedo, São Paulo, que tinha mais de 60 pessoas a bordo. De acordo com a agência, eles adicionaram todos os meios para apoiar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre como ocorreu o acidente e nem da atual situação das pessoas que estavam a bordo. Tragédias que vão além dos destroços e pessoas que se tornam vítimas de acidentes aéreos. Essas são as imagens de um acidente de helicóptero que aconteceu no início do ano em uma fazenda localizada em Santa Luzia, no Maranhão, e vitimou o piloto José Rondinelli, de 43 anos.
No momento do acidente, o helicóptero estava somente com o piloto a bordo, realizando pulverização de veneno em um matagal dentro da área da própria fazenda. Após a queda, a aeronave pegou fogo e o piloto morreu carbonizado no local do acidente. Ainda em agosto, a Polícia Civil realizou mais prisões de suspeitos envolvidos com a execução do empresário Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan. O empresário foi assassinado a tiros no dia 14 de junho deste ano, dentro de um posto de combustível na cidade maranhense de Zedoca. Aproximadamente 2 meses de investigação e o mistério envolvendo a morte do empresário Josival Cavalcante da Silva, o Pacovan, segue sendo desvendado aos poucos. Essas imagens mostram o momento em que o empresário é assassinado a tiros. Ele foi surpreendido enquanto estava em um posto de combustível na cidade de Zedoca, interior do Maranhão. Em julho desse ano, 2 pessoas foram presas em São Luís, suspeitas de serem mandantes do crime. Francisco do Nascimento e sua esposa Fernanda Costa foram presos em um hotel da capital. Agora, a polícia conseguiu localizar mais um possível participante do crime, suspeito de ter ajudado a dupla de forma direta ou indiretamente na morte de Pacovan. Informação que deve ser investigada pela polícia. O terceiro suspeito de envolvimento no caso foi preso na cidade de Juazeiro do Norte, interior do estado do Ceará. A polícia encontrou o homem em uma empresa onde ele é proprietário. No local, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, assim como na residência do suspeito, onde foi encontrada uma arma de fogo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão com apoio da Polícia do Ceará. Foi feita essa prisão em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, com apoio da Polícia Civil do estado do Ceará, tendo em vista uma representação por prisão temporária que foi feita pela equipe da Superintendência de Homicídios na investigação da morte do Pacovan. E ontem foi cumprida essa prisão, esse mandado de busca, no qual também foi encontrado uma arma de fogo, uma pistola e o aparelho celular também desse suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido contra essa terceira pessoa após o suspeito ter ameaçado algumas testemunhas do caso. Outro ponto fundamental para as investigações é a possibilidade de Francisco, um dos primeiros suspeitos presos, ser conhecido do terceiro localizado. As informações que a gente pode repassar à imprensa por hora, respeitando a conveniência da investigação criminal, é de que esse indivíduo estaria ameaçando algumas pessoas, algumas testemunhas desse caso, inclusive teria ameaçado testemunhas relevantes, dizendo que caso essas testemunhas falassem que o que sabiam sobre o caso, ele encontraria a família dessas testemunhas. Então, em razão disso, a gente deduziu que ele tinha um interesse muito forte de que a polícia não chegasse à elucidação do crime, Contando com isso ainda, o próprio indivíduo que foi preso anteriormente, como autor, mandante, como atuante na logística do crime, ele também tem laços familiares, também tem propriedades no município de Juazeiro do Norte, coincidentemente, na verdade não é coincidência, Então, a gente já sabe que os dois se conheciam, Então, aliada a essa questão de ele ter ameaçado testemunhas, a gente representou pela prisão temporária, que foi decretada e cumprida ontem, A priori, a gente ainda não pode dizer que ele participou da execução, que ele foi um dos executores, mas isso vai ser investigado e a gente, por hora, também não pode descartar, até porque ele tem algumas características físicas parecidas com dos executores e também a gente tem que levar em consideração que ele era CAC, ele utilizava arma de fogo, ele inclusive participava de torneios de tiro, era uma pessoa habituada a manusear arma de fogo. Então, tudo isso está sendo objeto de investigação, A gente crê que a gente deu um passo importante nessa investigação, mais um passo, que ainda vai seguir, ainda tem muito para se fazer, muita diligência, e a gente espera concluir esse inquérito policial o mais rápido possível. E agora vamos ao rápido intervalo comercial. Na volta tem mais Balanço Geral Especial Retrospectiva 2024. É um minuto só.